internet, aqui é a Meg. Sejam todos bem-vindos à Torre do Gato Arcano e esse é uma conversa, a gente vai conversar sobre escrita. E no caso, o que acontece, né? Pra vocês que acompanham o canal há algum tempo, vocês sabem que entre todas as coisas que eu decidi que eu quero fazer da vida, eu gosto de escrever. Então, eu tô escrevendo um livro, faz um tempo, na verdade, que eu tô escrevendo um livro, eu parei, principalmente porque eu quebrei o dedo, né, vocês já sabem sobre isso. E eu decidi, enquanto eu tava todo esse tempo de molho, eu decidi que eu queria refazer o mapa. Porque quanto mais eu olhava pra ele, menos eu gostava dele. Desde que eu comecei a criar Siunas, eu percebi que os mapas não precisam ser tão grandes, não tem necessidade de ter o tamanho tão limite. Então eu decidi que eu queria refazer o meu mapa. Eu decidi que eu queria que o meu mapa fosse menor e também decidi que eu não queria, né, que eu ia fazer ele bem mais, ficando mais detalhado conforme eu for escrevendo. Então sobre a minha história, certo? No primeiro momento, a história que eu tô pensando em fazer, ela é uma mistura de O Pistoleiro com Guerra dos Tronos, tá? Mas eu tô falando aqui do primeiro livro só. O porquê, na verdade. Essa foi uma forma mais fácil, eu imagino, de explicar para as pessoas o que esperar. Eu não tô planejando um romance para a história, por exemplo. Apesar de a gente ver que tem romance em Game of Thrones, né, eu tô falando de não vai ser uma história romântica, certo? Vai ser uma história que talvez tenha algum plot romântico, mas não vai ser uma história com foco em romance. Quero terminar esse livro antes do Natal, se tudo der certo. Claro que isso vai exigir muito empenho, na verdade, né? Muita disciplina também, porque não faz tempo que eu não escrevo nesse ritmo mais constante. Eu tenho outras coisas pra fazer, mas eu acho que 3 meses dá pra fazer, dá pra escrever uma história em 3 meses. Não tô falando que eu vou publicar em 3 meses. Eu nem sei se eu vou publicar essa história, certo? Eu tô escrevendo mais porque eu sou uma escritora iniciante, entendeu? E mesmo escritores não iniciantes precisam escrever, tipo, muito. Então, o que eu tô querendo é que tenha uma profecia. E eu já falei sobre, na verdade, já falei sobre essa história aqui no canal, nesse vídeo, eu vou linkar aqui também. Então eu quero que tenha um plot de mestre e aprendiz, então, né, vai ser uma história que vai envolver um sistema de magia que eu ainda tô desenvolvendo. É o motivo principal que eu demorei pra escrever essa história, porque eu nunca desenvolvi um sistema de magia, então, né, isso foi toda uma dor por si só. Foi toda uma coisa por si só. Mas vai ter também o plot da quest, né, da jornada, porque uma das coisas que eu gosto bastante é de entender, de conhecer o mundo através da visão do personagem, certo? Vai ter um plot de sobrevivência e, né, que vai estar junto ali com aquele plot de conhecer o mundo. E também um plot de vingança, certo? Pelo menos é isso que eu tô planejando, que eu tô ponderando aqui na minha cabeça. E acho que uma das coisas que mais me empolgou quando eu comecei a pensar sobre essa história foi a questão de... é aquela pergunta de... sabe quando a gente vê aquelas histórias que normalmente tem profecias, por exemplo, Harry Potter, entendeu? E daí tipo, ele é o escolhido e... Eu queria perverter essa ideia, certo? O que acontece se a pessoa que todo mundo acha que é o escolhido não for o escolhido, ou o que acontece se o escolhido falhar, ou o que acontece se a profecia estiver errada, sabe? Eu queria trazer, tipo, todas essas coisas, certo? Ou sei lá, se a profecia não acontecer mesmo. Então, basicamente é isso. O mapa ficou dessa forma, eu vou colocar aqui na tela. Eu fiquei extremamente mais satisfeita com o mapa agora do que com o que ele estava antes. Eu acho que agora eu não tô me sentindo tão sobrecarregada para poder escrever mesmo, para poder criar a história. Ficou muito mais fácil para mim de visualizar, pelo menos essas cidades iniciais que eu coloquei a respeito das partes que eu já tenho escrita, então, ou pelo menos que eu já tenho planejada, porque eu sou o tipo de escritora que eu preciso ter o meu outline, certo? Eu preciso saber aonde eu quero chegar e planejar o meu caminho até lá, certo? Eu não consigo simplesmente sair escrevendo até, tipo, chegar no final, ou descobrir o que eu quero falar. Não, eu bugo, tá? Eu preciso de um plano. Eu preciso de um plano bem detalhado, eu preciso de um rascunho bem feito pra mim poder ir lá e começar a desenvolver em cima dele sem ficar louca, tá? Porque é difícil, o processo de escrever é difícil. É um tanto solitário também,
principalmente porque, né, enfim, você tá sentado escrevendo, entendeu? Mas o ponto principal é que das histórias que eu já escrevi antes, é extremamente difícil para mim quando eu já sei o que vai acontecer, né, eu já planejei, eu já fiz aquele outline muito bem feito, e sentar e escrever. Porque na minha cabeça eu sinto que eu já contei a história. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me falem se vocês já escreveram alguma coisa, se vocês planejam escrever algum livro, se vocês querem saber como que é, como vai ser, né, esse processo de escrita pra mim. Bom, a gente vai conversando aí nos comentários. Valeu!